Esta sessão, por sua vez, é uma sessão muito, muito interessante, como, aliás, diria, todas as que já tivemos o prazer de assistir, mas esta tem a particularidade de ser uma sessão que muito nos diz a todos, que muita tinta faz também correr, e eu, sem mais demoras, queria desde já também apresentar os nossos palestrantes da sessão de hoje. Portanto, vamos começar com a conferência e temos para participar nesta conferência Marco Aurélio Klein, sociólogo com especialização em Administração, Finanças e Marketing in Company. É também conselheiro na Comissão de Ética do Futebol Brasileiro e gestor de riscos à saúde, património e informação, na Barafid. Foi também ainda consultor da ONU, membro do Conselho Nacional do Esporte e diretor e depois secretário nacional da Autoridade Brasileira de Controlo de Dopagem, ABCD. Naturalmente, as minhas boas-vindas e teremos todo o gosto em ouvir depois a sua apresentação. Depois, por outro lado, temos também o Pedro Gonçalves, diretor científico e de medicina na International Testing Agency, tem mais de 12 anos de experiência em antidopagem, com formação em ciência e investigação em biofísica. É atualmente responsável por isenções terapêuticas no ITA, portanto, International Testing Agency, e trabalha nos programas de pré-jogos e reanálise para grandes eventos como os Jogos Olímpicos e os campeonatos mundiais de diferentes esportes. Também ao Pedro as minhas boas-vindas, teremos muito gosto em assistir à apresentação que fará dentro de momentos. Agradecer também ao Luís Paulo Horta, que terá a seguir também um papel muito interessante na mesa redonda e que gentilmente nos facultou também uma sinopse que eu gostaria desde já, ipsis verbis, ler para também dar aqui um kick-off a esta nossa conferência de hoje. Portanto, a Agência Mundial Antidopagem, AMA, foi criada no ano 2000 para dar resposta a diversos escândalos relativos a estratégias de dopagem, praticantes esportivos e equipas, em geral, e ao chamado caso Festina, em particular. A sua criação como fundação de direito privado só foi possível pelo estabelecimento de uma parceria muito particular entre os organismos representativos do movimento esportivo e os países de todo o mundo. A publicação do Código Mundial de Dopagem de uma série de normas internacionais no ano 2004 visaram a harmonização da luta contra a dopagem a nível global, levando a que, teoricamente, todos tenham os mesmos direitos e deveres, independentemente do país onde residam ou da federação desportiva em que se encontrem filiados. O Programa Mundial Antidopagem só foi possível ser concebido e implementado pela liderança da AMA, que é alicerçada num Código Mundial Antidopagem das normas internacionais e em parceria com todas as entidades representativas do movimento esportivo, Comitês Olímpico e Paralímpico Internacionais e seus filiados, organizações de eventos esportivos, bem como Federações Internacionais e suas filiadas, e com os países de todo o mundo, através dos seus governos e organizações nacionais de antidopagem, conseguiu que estas mesmas regras e princípios fossem aplicadas a nível global. Passados quase 20 anos da sua criação, importa refletir se o grande objetivo do Programa Mundial de Dopagem, ou seja, a defesa do praticante esportivo limpo, foi na realidade alcançado. Importa concluir se o praticante esportivo limpo pode continuar a sua participação esportiva sem recurso à dopagem, garantindo a proteção da sua saúde, da verdade esportiva e do espírito esportivo. Passo então aqui já a palavra ao Marco Aurélio Klein, que fará então aqui uma apresentação dos seus temas. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Então, se pudermos ir para as telas, por favor, para possamos, eu vou contar uma história, um encaminhamento para vocês, desde o ponto de vista de conceitos de ética e de como podemos caminhar no entendimento da relação da ética e como podemos olhar a questão da antidopagem, da luta contra a dopagem, de uma luta pela preservação da ética e para evitar a fraude no esporte, não é? Que evidentemente não se passa somente com a questão da dopagem, mas também diversas outras formas. Podemos entrar com a apresentação, por favor? Está a ir para o ar. Isso. Ótimo. Então, como eu disse, bom dia, boa tarde a todos, não é?
companheiros de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Me é muito gratificante esse entendimento e pertencimento à comunidade lusófona. Muito a honra para mim. Podemos seguir, por favor? Então, esse conjunto ética, não é? Conformidade, jogo limpo, inteligência, em favor da luta contra a dopagem. Podemos seguir? Eu deixo à disposição dos companheiros, além do meu currículo aqui, um meu e-mail pessoal, né, que está logo ao lado ao nome. Aqueles que quiserem mais informações, nós vamos passar aqui por cada assunto de maneira resumida, mas o meu e-mail fica à disposição. Quem tiver interesse em conversar mais e avançar mais, por favor, é só me escrever e ficaremos em contato. Adiante, por favor. Então, nossos tópicos para hoje é olhar uma perspectiva, dar uma pequena partida, né, a partir da ética numa visão kantiana, né, que é a visão do dever. Vou contar para vocês o que é a Comissão de Ética do Futebol Brasileiro e o que fazemos lá, como isso se manifesta pensando o todo do futebol brasileiro, a dopagem vista como infração ética, um pequeno histórico de como esse processo se desenvolveu, não é? A luta contra a dopagem como política de Estado, considerando a experiência adquirida aqui na construção e instalação da Autoridade Brasileira de Dopagem, e isso também amarrada com a revitalização e também construção do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, né, que fecha esse conjunto, embora entidades independentes, não é? Essa visão, a importância para que isso aconteça, de uma visão holística para a luta contra a dopagem. E depois, o momento que é o mais difícil sempre é como fazer juntar todas essas peças, organizar peças de natureza legal, ativo, econômica, recursos, RH, pessoas, e aí eu me socorri de uma frase de uma das letras das canções muito bonitas de Chico Buarque de Holanda: está provado, quem espera nunca alcança. Então, nós temos sempre, no avançamento disso, bastante luta, bastante esforço e bastante colaboração. É preciso bastante gente trabalhando nisso. Podemos seguir? Já para a próxima, por favor. Não é? Desde uma ideia muito clássica em algumas religiões e adotada por diversas empresas, chamada regra do ouro. Não é? Eu não devo fazer nada. Pode ir para trás, por favor? Eu não... Uma para trás. Isso. A regra de ouro, eu não devo fazer nada que eu não queira que alguém faça para mim. Não é? Então, Kant mergulhou destrinchando esse processo e passando muito mais para as coisas do dever, não é? Da necessidade de obedecer leis morais, trabalhando no avançamento que nós poderíamos pensar alguém que furar uma fila, alguém que ocupar o lugar de uma pessoa mais velha em algum lugar, pode estar cometendo um ato ilegal, e são atos que não necessariamente serão crimes. Não é? Entretanto, alguém esse é um exemplo clássico, alguém que roube uma farmácia, mas roubou um remédio porque precisava atender uma pessoa que está morrendo, não é? Como tratar essa coisa? Como juntar três coisas dos processos todos, pensando sempre na expectativa do que é o dever, do que é a capacidade de cada um de olhar o outro, imaginar que aquelas regras possam ser regras universais. Agora, sim, seguindo, não é? Podemos seguir, por favor.
não é? Então, na fórmula da lei universal, a ideia de que agir somente com aquela máxima da qual você pode, ao mesmo tempo, imaginar que ela pode ser uma ação universal, não é? Agir somente para usar a humanidade, né? Seja na sua pessoa, seja de outro, nunca apenas como um meio, mas como um fim, e agir de uma maneira em que se possa ser, ao mesmo tempo, um legislador universal através das suas máximas, ou seja, é possível trabalhar e expandir isso para outros, né? Se puder seguir, tem um corolário desse pensamento na próxima tela, por favor. Não é? Segundo Immanuel Kant, não é? Tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Pode-se substituir o que tem um preço por seu equivalente. Em contrapartida, o que não tem preço, portanto, o que não tem equivalente, é o que possui uma dignidade. Immanuel Kant, na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, não é? Se vai ao extremo, que se desenvolveu uma ideia de que se um homem é culpado ante a lei quando viola os direitos dos outros, do ponto de vista da ética, ele pode ser culpado até quando pensa em fazê-lo. Imaginando essa partida, aí seguindo para a Comissão de Ética do Futebol Brasileiro, e inspirados, a próxima tela, por favor, não é? E a outra, inspirados, não é? Até num lema, a partir da obra de Kant, que a ética é o caráter em ação, numa transformação estatutária, a CBF instituiu, em 2017, uma comissão de ética, não é? Para abordar o futebol brasileiro e não apenas a entidade, não é? O código foi construído com base na própria lei anticorrupção aqui do Brasil, no Estatuto Novo e também nos códigos de melhores práticas de governança corporativa no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, inspirado numa maneira de proteção aos diversos personagens que fazem parte do futebol brasileiro como um todo, né? Em todas os seus segmentos. Se eu puder seguir com a próxima tela, por favor. Não é? Então, ele abrange, não é? Árbitros, funcionários, médicos, intermediários, agentes, fornecedores, clientes, prestadores de serviço, atletas, clubes, dirigentes, federações, ligas, pessoas comuns, as pessoas que estão envolvidas, que fazem funcionar, que apreciam um espetáculo como o futebol. Portanto, o que significam até as coisas que acontecem em todos os âmbitos, sejam o da antidopagem, sejam aqueles de arbitragem, sejam da intermediação, de aspectos financeiros, etc., desse mundo do futebol. Podemos seguir, não é? Então, ele tem como objetivo orientar, não é, essas condutas éticas de maneira geral. Podemos seguir, porque é um conceito, não é? E o código nasceu, não é, para servir a soberana, constituída dentro do Estatuto, abrange todos, e ela tem a missão de responder o que sejam consultas e também de processar todas as questões, todas as denúncias que chegam através de um canal de ética, um canal de denúncias, e quem nos assiste poderá ver que isso é bastante usado, tem sido recorrente, temos tido casos e as pessoas têm nos procurado bastante. Por favor, podemos avançar mais uma tela. Essa tela fica o QR Code que leva para o canal de ética, não é? E a comissão de ética é formada por 6 conselheiros.
são 3 conselheiros numa Câmara de investigação, que, portanto, investiga, mas não julga, e uma Câmara de julgamento, não é? que julga, mas não investiga. Somos 6 conselheiros, atuamos diariamente, de forma remota e mensalmente, sempre que necessário, em sessões primárias presenciais, não é? E no dia a dia, entre esses 6 conselheiros, através do WhatsApp, do telefone, interagimos não só discutindo e tratando as coisas que entraram como processo, mas, sobretudo, fazendo um acompanhamento sempre do que é relevante no plano da ética aqui no Brasil, nos outros países, o que acontece, além do futebol, nos outros esportes, em que se interligam, e acho que um exemplo que pode ser bastante interessante tem sido os casos de racismo que tem acontecido a miúde, não é? Seja nos campeonatos europeus, em diversos esportes, e aqui na América do Sul, não é? Nos campeonatos aqui, nos nossos campeonatos aqui no Brasil. Então, nessa dinâmica, ao longo desse processo, já temos mais de 600 denúncias, né, recebidas, processadas, e o que implica em processar isso significa investigar, examinar, conversar, avaliar, levantar esses documentos, né, e julgamentos. Temos tido julgamentos, alguns rumorosos, que implicaram multas ou que implicaram afastamentos de dirigentes de diversos níveis. Essa busca que recebemos, o fato de que essas consultas entram, o sigilo tem sido mantido do ponto de vista da comissão, isso tem dado muita confiança, e a nossa atividade do dia a dia é uma atividade que vem crescendo, não é? E que é uma experiência que vai avançando cada vez mais, ainda que naturalmente, como outras coisas, prejudicada na sua dinâmica pelos 2 anos de pandemia, de afastamento e até mesmo da paralisação de algumas atividades, não é? Mas ainda assim vai-se lá formando um arquivo que já tem mais de 250.000 páginas de processos, e alguns já encerrados, outros no auge. E nessa circunstância, ao avaliar um trabalho desse, se pudermos seguir para a próxima tela, por favor. Não é? Isso. Eu passo para uma perspectiva do olhar ético, não é? Dentro da questão da dopagem, sempre muito associada, quando esse assunto chegou a mim, muito associada à coisa da performance, não é? de se conseguir, por meios artificiais, mais força, mais velocidade, não é? E isso na verdade, o quê? É uma possibilidade de fraudar, não é? É uma possibilidade de fazer uma competição que não seja justa. Eu estou melhor preparado do que os outros, porque eu usei recursos que não são recursos que todos os outros possam usar. Então, na busca etimológica um pouco da palavra dopagem, é curioso que ela também, para alguns estudiosos, ela está muito associada ao verbo to dupe, né? Que significa tricky, né? Que é trapacear, que é enganar. Então, o próprio nome, né? Ainda que tenha essa referência histórica, que era mais comum de estar associado a essa bebida lá dos Zulus, o fato é que é muito relacionado também com esse espírito do que é a trapaça, não é? Eu ficarei mais forte artificialmente, por exemplo, ou mais veloz, para ganhar de alguém que não sabe que isso está acontecendo, ou não sabia, não é? E, portanto, conseguir trapacear. Podemos seguir, por favor? Né? E aí os escândalos todos que nós tivemos, né? Eu deixo sempre esse exemplo do Tyler Hamilton,
porque nós chegamos a trazê-lo ao Brasil para que ele pudesse contar aos atletas o que significou aquele trânsito da vida dele até chegar à medalha de ouro e o que significou depois o momento em que ele perde tudo, né? Perde pessoas, perde todos os processos, fica para trás com todas as coisas, não é? Foi muito chocante, aliás, relata isso no livro, e podemos seguir, por favor. Aqui também, não é? Relembrando aqui, não é? O escândalo, a dinâmica, né? Mais para registro, podemos seguir, por favor, e podemos seguir aqui também, não é? Então, é interessante notar que esse processo de dopagem, não é? Ele vai, embora comece, de certa maneira, na Revolução Industrial, quando se trabalhavam 60, 66 horas por semana, de forma exaustiva, e aquilo significava sustento, então havia uma série de estimulantes criados, diversos elixires. Então, esses processos vão avançando, não é? Aqui eu pus alguns marcos que são interessantes. A Federação de Atletismo, pode voltar uma, por favor? Isso. Federação de Atletismo começando, né? Os anos 40, 45, a chegada das anfetaminas e dos esteroides usados em profusão pelos grandes exércitos durante a Segunda Guerra Mundial, né? Sobretudo, inicialmente, pelo grande avanço do exército alemão. Então, percebe-se que há recursos para conseguir mais capacidade de desenvolvimento, no momento que o esporte também ganhava mais dimensão, também ganhava contornos políticos. Podemos seguir, por favor, não é? Entramos na Guerra Fria, e então essa competição, resultado também a parte financeira, né? Financeira dos esportes, o dinheiro, adiante a televisão, todos esses processos, esse conjunto, não é? Vai juntando, e ao longo desses anos, podemos seguir para a próxima, nós vamos avançando para uma explosão de casos, uma grande sofisticação, ainda todos muito além da capacidade de organização. E aí a próxima, que mostra que é interessante colocar, não é? Que até o final do próprio século XX, essa harmonização, padronização, compartilhamento de poder não estava espraiada. Então, chega a Agência Mundial Antidopagem, né? A WADA, na sigla inglesa, AMA, como portugueses costumam chamar, e vai surgir em 1999, dando um arcabouço, criando-se uma legislação que vai sendo internacional e é colocada como internacional na Convenção contra a Dopagem no Esporte em 2005. E vejam, né, vocês e os que nos ouvem, 2005, nós estamos aqui há menos de 20 anos, então é um processo historicamente novo, que tem avançamentos extraordinários e que cada país vai fazer o seu. E então vou para o próximo, né, para a reta final, que é cada país, não é? Cada país podendo ter a sua cronologia, crescer, não é? Então, tivemos lá a criação. No caso do Brasil, já em 2007, 2008, o Congresso aprovou a adesão do Brasil à convenção, foi dos primeiros. Nós tínhamos um laboratório antidopagem desde 1989, né? Que é o nosso laboratório no Rio de Janeiro, não é? Que foi uma iniciativa da CBF, juntamente com a FIFA, para fazer uma Copa América, mas esses processos vão entrando nesse nível internacional, e o Brasil, em 2011, né, vem o decreto que criou a ABCD, né, final de novembro, 30 de novembro de 2011, 12 e 13 para a criação dos cargos, que vão dar sustentação à ABCD, 14 para conseguir ter o primeiro orçamento, e depois a legislação que o autorizou a formar, certificar, identificar, que vem em 16. É um processo
que parece curto e que parece longo, dependendo da perspectiva histórica e das metas que se tem a fazer, sobretudo quando tem jogos, indo para a parte mais de conclusões, por favor. Não é? Então, sendo como uma política de Estado, é importante pensar em educação, prevenção nos recursos humanos, as formas de educação, certificação, capacitação, não é? Atuando sempre com independência, podemos seguir, não é? Cultura, a parte médica, e aqui nós vamos ver que, para crescer com isso, ter um laboratório significava ter um laboratório que pudesse ser um laboratório olímpico. Não é? Em novembro de 2011, vocês veem a tela, um terreno com umas árvores que foram todas etiquetadas porque foram mudadas de lugar, e em maio de 2015, um novo laboratório estava no lugar, construído, equipamentos, pessoal treinado, instalado, e sem a competência científica, técnica e dedicação daquela gente toda da Universidade Federal do Rio e de uma política de Estado que desse uma atenção do governo brasileiro em todas as formas de recurso, e nós vivemos isso, Luiz viveu uma parte desse processo, não é? Então, para chegar aí, se chega com política de Estado, por favor. Faltam menos 2 minutos, está bem? 2 minutos? Está bem. Treinamento constante, podemos passar essas telas, por favor, não é? Ao público principal e secundário, podemos seguir com essas telas, não é? Era muito importante uma atleta como Hortência, não é? Isso está num relatório da BCD, por isso eu posso colocar aqui, não é? Eles estão, ela dizia, com aquela carreira toda, ela nunca tinha tido uma orientação, não é? Sobre controle de dopagem. É claro que havia quem fazia, uma entidade fazia mais, outra fazia menos, algumas não faziam, uma procurava fazer mais, mas isso não estava conectado. Pode avançar, por favor. E um censo que fizemos com todos os 4.995 atletas que recebiam recursos do governo, mostrava que, de maneira, esses também está no relatório da BCD, somente 2 de cada 10 naquela época, o censo é de 2013, não é? Evidentemente, essa condição mudou muito por todas as coisas que foram feitas pela BCD e pelas entidades esportivas, avançando para aqui também, não é? A forma holística aqui, imaginar, isso dá a chave de como pensamos a estratégia, né? Informar, educar, para prevenir, a inteligência, identificar a ação. A ação, numa volta disso, vê a inteligência, onde faltou prevenção, onde faltou educação, qual a informação mais que necessita, por favor. Não é? Uma amplitude de olhar a ciência, tecnologia, inteligência, capacitação de pessoas, educação. Pode seguir, por favor. Não é? Considerar um todo, né? Atletas familiares, governo, entidades esportivas, preparadores, equipes técnicas, vigilância sanitária, correios, empresas de transporte, aeroportos, regulamentação de alfândega, exemplos de outros países, por favor, não é? Especialmente na inteligência, como nós podemos fazer no Brasil, tendo todos os grandes especialistas, por favor, não é? E aqui é a ideia de que, nos tempos, eu compartilhei isso, que também tem relatórios, não é? O que acontece aí aos amigos, aos que nos assistem, que terão a tarefa de avançar, perceberem que os processos são em várias áreas, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, aqui vai de 2009, quando aparece alguém no Brasil e diz assim, o ADA, vocês têm que ter uma autoridade, uma organização antidopagem completamente independente da área esportiva. Isso era 23 de setembro de 2009, não é? Essa visita, o que me levou, inclusive, adiante, por sugestão deles, dentre os países, a conversar. Um era Portugal,
Luiz Horta foi o meu mentor, então conversar com outros países é aprender, é buscar essa mentoria, essa colaboração, depois foi colaborar conosco, é uma experiência extraordinária e que eu me sinto muito confortável para estar muito feliz e muito orgulhoso de poder, se pode avançar outra, que vamos para o final, de estar muito orgulhoso de saber o que é compartilhar isso e quantos países podem ajudar, o quanto o trabalho é difícil, o quanto ele é longo, mas é possível fazer esses 2 relatórios numa certa época, né? Eles estão normalmente nos arquivos do governo brasileiro, eu os tenho também em PDF, quem precisar pode me pedir e nós poderemos compartilhar, e é uma visão geral, mas dizendo aqui, o trabalho é muito difícil, é possível fazer, passa por muita cooperação, por muita cooperação, aprendizado, compartilhamento, e então, o meu muito obrigado aí pela atenção, não é? É muita informação, mas quis deixar, sobretudo, informações que pudessem continuar aí e possam ser úteis para aqueles que trabalham, que estudam. Muitíssimo obrigado. E, acima de tudo, lembrar que temos uma mesa redonda que segue e devemos também discutir aqui alguns dos pontos que avançou, que foram muito interessantes, e, portanto, temos aqui certamente material para depois discutir. Pedro Gonçalves, se puder seguir. Estou aqui a tentar partilhar o ecrã. Podem-me dizer se me ouvem bem e se veem bem o ecrã também? Tudo bem. Bem, então, primeiro, muito obrigado e peço já desculpas se fizer uns erros de português. Eu sou português, mas saí de Portugal em 96 e, no fundo, nunca trabalhei em português. Sempre foi em inglês ou francês, então, de vez em quando vão ver que há umas palavrinhas que vão sair tortas. Espero que me desculpem. É realmente um grande prazer estar aqui e foi um grande prazer agradecer o convite. Sendo português, mas também tenho umas ligações com Angola, com Moçambique. Vivi em Moçambique quando era pequeno e são memórias muito felizes e muito interessantes da minha vida. Excelente apresentação do Marco, que nos fez aqui uma rampa de lançamento de luxo. Eu vou falar de um tema em particular. Deixa-me só ver se a página está a passar, não passou. Continua na primeira página, não é? Uhum. Já Sim, está. já passou. Então, já está. Para dar um bocadinho de contexto, vou falar da organização onde trabalho muito brevemente, e o bloco principal da apresentação vai ser a lista das substâncias proibidas e o que são autorizações de uso terapêutico. E ainda podemos dar exemplos e informações sobre o que é ter um teste antidoping. Ora, aqui está. Portanto, vou começar por falar da ITA, que é a organização onde eu trabalho. A ITA, no seguimento daquele timeline que o Marco apresentou, é uma organização que não é AMA, que é completamente separado, e o objetivo da organização é fazer programas antidoping para as federações internacionais. Esse é mesmo o núcleo do nosso trabalho. E trabalhamos, portanto, para as federações internacionais de maneira independente e também para diversos organizadores de eventos, como os Jogos Olímpicos, mas também recentemente fomos aos World Games, aos Master Games, todos esses eventos realmente que têm um benefício em trabalhar connosco. O histórico vem em seguida àquela timeline que o Marco apresentou e começa em 2014 com a Agenda 2020, que é a agenda do COI, onde um dos pontos era a proteção do atleta, e com esta evolução, a pouco e pouco, e até ao verão de 2018, em que a ITA se tornou operacional, passámos de 6
pessoas a trabalhar aqui, somos agora uma centena. Portanto, mostra a importância do antidoping e o interesse das federações em realmente separar o antidoping do resto das suas funções, e em que havia um medo de haver conflitos de interesse. Então, como disse, trabalhamos agora com o COI, trabalhamos com vários eventos, trabalhamos também com o ciclismo e a natação, sempre ao nível das competições internacionais, e temos agora mais de 50 federações internacionais que trabalham connosco. O nosso propósito é realmente poder fornecer um serviço ou uma parceria sobre todos estes tópicos do antidoping. Estes são os tópicos que são necessários fazer para ter um programa antidoping completo. E eu hoje vou falar essencialmente de só um destes tópicos, que é aquele que está ali em baixo à esquerda, que são as autorizações de uso terapêutico, as isenções terapêuticas. Para chegar às autorizações de uso terapêutico, é preciso começar por um dos temas base do antidoping. E, se formos a ver, o antidoping é todo, ou essencialmente, ligado a esta lista das substâncias proibidas. Ou seja, um atleta está a comer uma infração se toma uma destas substâncias na lista. E é realmente, como percebem, um fundamento do antidoping, realmente um dos elementos principais. Como é que esta lista aparece? Então, já falámos da WADA, ou da AMA, que é o organismo internacional independente que faz as regras. É um pouco, se formos a ver, como um parlamento num país que faz as leis. A AMA, em conjunto com os seus parlamentares, vamos lhes chamar assim, que são os países do mundo inteiro e os desportos internacionais, fez um Código Mundial. O Código Mundial é um pouco como um livro das leis, um Código Civil, ou uma Constituição que rege a luta contra a dopagem no mundo. E então esse código é o núcleo, e um nível abaixo, mas com a mesma importância, temos as normas internacionais. Se me lembro bem, são 6 normas internacionais, e a lista é uma das normas, e a outra norma importante é a norma sobre as autorizações de uso terapêutico. Então, este é capaz de ser o slide, ou a tela mais importante que eu quero partilhar hoje, que é o mais importante é saber que esta lista existe. Ou seja, quando se é um atleta, e esta é realmente uma tela dedicada aos atletas e aos treinadores e aos acompanhantes dos atletas, é saber que há uma lista, e que essa lista tem que ser consultada quando há dúvidas, e é preciso conhecer essa lista. É uma lista que é atualizada todos os anos, e com um pouco de coincidência, a lista é publicada, ou foi publicada ontem. É publicada em outubro para dar 3 meses de tempo às pessoas, aos atletas, para conhecerem a lista e para depois ter efeito a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Há agora poucas mudanças na lista, ou seja, a lista terá à volta de 1000 substâncias, vamos dizer assim. Tem todos os anos modificações relativas a 3 ou 4 substâncias. E houve uma que teve muita importância há 3 ou 4 anos, que foi há 4 anos, aliás, que foi a introdução do meldonium na lista. Se lembram, houve muitos atletas que foram apanhados com essa surpresa, com essa mudança de lista. E pronto, foram casos que tiveram muita relevância nos jornais, e que com certeza terão ouvido falar deles. Há 3 critérios de inclusão para uma substância estar na lista, e 2 dos 3 critérios têm que ser preenchidos. O primeiro, parece óbvio, é que pode melhorar a performance
além do que seria o estado normal da saúde. Portanto, vamos imaginar que se uma pessoa parte a perna e toma remédios para consertar a perna, desculpem o termo meio mecânico, com certeza aí se vê que não há uma melhoria da performance além do estado normal. Se continuar o tratamento, de repente ele ficasse com muito mais força na perna, então haveria aí um critério de inclusão que seria preenchido. O segundo critério muito importante é o risco para a saúde. Portanto, o Código Mundial Antidopagem, um dos objetivos principais é proteger a saúde do atleta. E há um terceiro critério, que é o que se poderia considerar um comportamento antidesportivo, e aí, bom, não temos tempo para explicar, é um dos temas mais, às vezes, mais difícil de entender, mas que na prática se entende bastante facilmente. Portanto, dois dos critérios sobre os três, se dois dos critérios estiverem preenchidos, a substância é incluída na lista de substâncias proibidas. Vou dar aqui uns exemplos, para quem não conhece. Estes com certeza conhecem. Testosterona melhora muito a força e é muito usada em desportos de força, obviamente, como a halterofilia. Hormonas de crescimento, acho que se diz assim em português. Curiosamente, há alguns remédios contra a asma, que pronto, há vários tipos diferentes, então este é um dos assuntos mais complicados quando se trata de autorizações de uso terapêutico. Tudo o que é hormonas, como as insulinas, por exemplo, para quem tem diabetes, é muito importante estar ao corrente do estatuto da substância. Diuréticos, ou seja, são substâncias para perder peso, são usualmente usadas para perder peso no desporto, e tudo o que é manipulações do sangue. Estes são todos exemplos de substâncias que são proibidas o ano todo. A página seguinte são substâncias que são proibidas só em competição, durante as competições. E, obviamente, aparecem aí coisas como estimulantes, que podem estimular durante as competições. Temos narcóticos, que são normalmente para lutar contra as dores, canabinoides e glucocorticoides, que são uns dos remédios mais usados no mundo e, portanto, também no desporto. Portanto, a população não desportiva usa muito e a população desportiva também usa muito, porque os desportistas às vezes esquecemos, mas são pessoas como as outras. Como se verifica o estatuto de uma substância? Este é, se calhar, o segundo slide mais importante para quem é atleta e para quem acompanha atletas. É realmente um site que é muito bem feito, muito útil. Vocês podem ver aí uma série de países, mas se forem de outros países também podem aceder às páginas. O site chama-se Global Draw, a morada é www.globaldraw.com. É muito fácil de usar e realmente o que é importante ali é conhecer o nome da substância. Então, um atleta que vai ao médico, um atleta que de repente algum amigo ou um treinador lhe aconselha: olha, este remédio é muito bom, não é proibido, não te preocupes. Quando alguém diz não te preocupes, é uma boa altura para se preocuparem e podem simplesmente dizer, ou ir ver o vosso farmacêutico ou o vosso médico, dizer que são atletas. Isso é muito importante, porque os médicos sabem, às vezes, que o estatuto de um atleta é importante, e os médicos sabem sempre, ou percebem muito bem como funcionam os remédios, e então podem consultar junto com o vosso médico este site. E o site é muito bom, porque põem simplesmente, por exemplo, paracetamol, clicam na busca e aparece um resultado que diz paracetamol não é proibido. E da mesma maneira podem escrever testosterona e aparecem as informações a dizerem testosterona é proibida sempre, em qualquer desporto e de qualquer maneira. Outro ponto de referência que nós damos sempre é a Organização Nacional Antidopagem. Normalmente, se vocês são atletas, já tiveram um contacto assim que o vosso nível começou a tornar
já num nível mais elevado, terão sido, em princípio, educados. Mas como o Marco disse, no Brasil, há 10 anos atrás, não havia muitos atletas que nunca tinham sido educados. Então, é importante entrar, se a vossa agência nacional ainda não entrou em contacto com vocês, é importante vocês entrarem em contacto com a vossa organização antidopagem. Uma palavrinha mais sobre suplementos. Suplementos, para quem não conhece, estão em grande moda e, como todas as coisas que estão muito na moda, as companhias de suplementos estão a contactar os atletas desde muito jovens, com ofertas de patrocínio, ofertas até de suplementos de graça, e é um perigo muito real no mundo do desporto. A indústria dos suplementos não é uma indústria que esteja bem regulamentada. Espero que haja aqui pessoas que trabalham na indústria dos suplementos, porque eles precisam de ter em consideração a situação dos atletas. Há muitos atletas que têm dado testes positivos por causa de suplementos, tanto por suplementos onde está indicado que a substância proibida está no suplemento, tanto como outros suplementos em que simplesmente a substância está omitida da lista dos ingredientes. E são situações terríveis para os atletas, porque os atletas são suspensos, e não penso que a indústria dos suplementos esteja a ajudar os atletas com isso. Então, é preciso ter muito cuidado. Há certas... Depois a vossa agência nacional pode-vos ajudar fazer algumas buscas, mas este realmente é muito importante ter cuidado com tudo o que é suplementos. Então, partimos da base que é a lista das substâncias proibidas, mas também temos os direitos humanos, não é? Um atleta que esteja doente tem direito de se tratar, e é por isso que foi feita a autorização de uso terapêutico. Então, isto é simplesmente, mais uma vez, o exemplo do atleta com a perna partida, que tem que tomar remédios contra as dores e talvez outros remédios que podem estar na lista de substâncias proibidas. Então, nesses casos, há um sistema de autorização para o atleta. Eu deixo aqui um slide com explicações mais detalhadas, mas a ideia é a mesma. Esta informação é tirada da Agência Nacional de Portugal, a Autoridade Antidopagem de Portugal. Normalmente, cada país tem que ter no seu site esta informação. É uma informação que o código, que é AMA, obriga a ter nos sites de todas as federações internacionais e de todas as agências antidopagem nacionais. Ainda temos 10 minutos, estamos bem. Quais são os critérios para uma autorização? Para que a autorização seja dada? Há 4. Têm todos que ser preenchidos. O primeiro parece óbvio mais uma vez, mas é que há um diagnóstico médico de uma doença, um diagnóstico, e para tratar essa doença é preciso uma substância ou um método proibido. Ou seja, uma substância ou um método que estão na lista. Isto é mesmo um elemento essencial do antidoping e das autorizações. O uso desta substância não vai melhorar o desempenho do praticante além do seu estado normal de saúde. Ora, vamos imaginar alguém que por alguma razão teve um problema muscular e precisa de testosterona, não vai ter uma autorização para usar testosterona para sempre. Será dada uma autorização, por exemplo, durante 1 mês ou 2 meses, até que o estado normal do atleta seja de volta ao seu normal. O terceiro critério é um critério muito importante também, e vou continuar com o exemplo da testosterona. Vamos imaginar um atleta que durante 4 ou 5 anos tomou testosterona. Testosterona, sendo um pouco simplista, é muito mau para a saúde, ou seja,
quando se toma testosterona sintética ou exterior ao corpo, o corpo deixa de saber produzir testosterona. Ou seja, quando se retira a testosterona exterior, o corpo já não sabe comportar, já não sabe que níveis de testosterona tem que produzir e, nestes casos, não vai ser dada uma autorização de uso terapêutico, obviamente. Ou seja, não vamos compensar o doping passado com uma autorização para usar certas substâncias. E o critério mais óbvio é que realmente a substância é necessária, é o tratamento indicado e não há uma alternativa terapêutica permitida. Ou seja, não há uma substância que não esteja na lista e que dê os mesmos resultados para tratar essa doença. Eu deixo aqui uns recursos para quem quiser, podem ir ver as telas depois e clicar nos links, para lhes explicar um pouco o contexto, mais uma vez. Portanto, nós aqui na ITA, na organização onde eu trabalho, tratamos à volta de 500 pedidos de autorização por ano. E para tratar esses 500 pedidos, somos 3 pessoas a trabalhar na gestão diária, vamos dizer assim. Temos um farmacêutico que é especialista, portanto, das substâncias, temos o diretor da unidade e temos aqui a toda a volta uma equipa de educação, uma equipa legal e vários outros colegas que nos ajudam, e é para dizer que o bloco das autorizações do uso terapêutico e da lista sendo uma coisa central, tem ligações com todos os outros parâmetros do antidoping, e isto no fundo é para dizer que se vocês vão no vosso país organizar ou estarem encarregues do trabalho em relação com as autorizações do uso terapêutico, aconselhamos realmente a terem equipas multidisciplinares e é muito importante terem ligações com todos os departamentos das vossas organizações respectivas. Mas aqui, então, como é que funciona estou a ver o tempo, restam-me 5 minutos. Como é que funciona um pedido de autorização? Portanto, o atleta foi ao médico e precisa tomar um dos remédios, e então envia-nos o formulário e a documentação médica a pedir a autorização. Nós aqui tratamos de uma fase inicial administrativa, ou seja, tomamos em conta o pedido, damos um número, verificamos as assinaturas, verificamos que a documentação está toda bem preenchida, e a etapa seguinte é enviar um comitê AUT, que é normalmente constituído por 3 médicos. São 3 médicos que vão rever o documento. Então, nós selecionamos 3 médicos de um grupo de agora 25 médicos que cá temos. E porquê que temos um grupo tão grande? Porque as doenças são realmente muito variadas. E podem ver então no slide todas as especialidades diferentes que temos por aqui. Asma, pode ser ortopedia, pode ser psiquiatria. Há realmente uma variedade tão grande como existe a variedade de doenças no mundo, e realmente, se vocês nos vossos países, mais uma vez, vão tentar organizar um sistema de gestão das autorizações, aconselhamos também, mais uma vez, a ter médicos de muitas especialidades diferentes e não só médicos do desporto. Os médicos do desporto têm, obviamente, muita competência, e muita competência importante para o desportista, mas não podem ser especialistas de todas as áreas médicas. Outra coisa importante é que os nossos médicos vêm de todos os continentes. Porquê? Porque é que é importante? Porque a prática médica
muda de um país para o outro. Há países em que é perfeitamente normal utilizar uma certa substância em certo momento, enquanto que noutros países se vai utilizar outra substância. Mas, no fundo, há uma coerência mundial, mesmo assim. Quando há diferenças, são diferenças, as que nós vemos aqui, são, por exemplo, no tratamento da asma, na Dinamarca, na Irlanda, na Tunísia, usam terbutalina, enquanto que no resto do mundo normalmente se usa salbutamol. Eu não sou médico, então não sou um especialista exatamente dos remédios, ou dos tratamentos, mas só para lhes dizer que, por exemplo, na Dinamarca vai ser normal fazer uma AUT para a terbutalina, enquanto que noutros países seria mais discutível. Acabo, faltam 2 minutos, não é, Fábio? Acabo então com um slide que é para mostrar a importância de estabelecer processos, não é? O Marco e o Luís, com certeza, quando estavam a desenvolver a ABCD, tiveram que trabalhar muito com processos e a ideia aqui é mesmo que a organização se torne um pouco independente das pessoas que estão a trabalhar lá, não é? Por exemplo, se eu ficar doente, ou se eu mudar de departamento, ou se mudar de organização, é importante que os processos estejam todos muito bem estabelecidos para que outra pessoa possa tomar ou retomar a gestão sem ter que recomeçar tudo. E isso é um dos grandes trabalhos que temos efetuado aqui na organização, que é realmente sair da dependência de uma pessoa precisa e realmente ter tudo escrito. E não só para ter este benefício prático, mas também uma coisa que é importante aqui, que nós já obtivemos, que são as certificações ISO. Por exemplo, nós fizemos já uma certificação que é muito importante, que é a da segurança digital. Não falei nesse aspecto hoje, mas um dos grandes, não lhe vou chamar escândalo, mas uma das coisas que mais apareceu nos jornais relativa às autorizações de uso terapêutico foram os fancy bears, uma situação em que foram publicadas as informações médicas de muitos atletas e foi realmente uma situação que apareceu muito nos jornais e eu penso que vamos deixar essa conversa talvez para daqui a pouco, porque está a acabar o tempo e porque é uma discussão que merece alguns minutos. Então, vou parar por aqui, agradeço mais uma vez a atenção e passo a palavra ao Fábio ou ao Luís. Bem, muito obrigado, Pedro, pela apresentação, muito obrigado também, Macarena, pela apresentação. Julgo que ficámos todos mais ricos do que gostávamos há pouco. E eu aproveito aqui a deixa do Pedro quando diz para não se preocuparem. Quando alguém diz para não se preocuparem, é a razão para se preocuparem. Ora, pois bem, eu digo para não se preocuparem agora, porque o que vem a seguir na mesa redonda é, de facto, muito bom, por isso não se preocupem e podem estar dispensados com isso.